A madrugada começou com um silêncio estranho. Não aquele silêncio comum de hospital, cheio de respirações distantes e rodinhas de maca deslizando pelo chão encerado. Era um silêncio denso, espesso, um tipo de ausência de som que fazia as lâmpadas parecerem mais fracas e as sombras mais agitadas. Os seguranças do Hospital Municipal Santa Brígida perceberam isso às 2 da manhã, mas ninguém comentou. Ninguém queria ser o primeiro a admitir que sentia o ar mais gelado do que deveria. Às 2h13, tudo começou. As câmeras congelaram ao mesmo tempo. Todos os 64 monitores, todas as linhas, todos os corredores. Cada tela ficou parada, exibindo pessoas em meio a movimentos cortados no meio. Um médico segurando uma prancheta, uma enfermeira abaixada para pegar uma seringa, um visitante fechando a porta. A falha total não tinha explicação. Nunca tinha acontecido. O protocolo dizia para reiniciar o sistema manualmente, mas, antes que os seguranças se levantassem, os monitores voltaram sozinhos. Foi aí que eles viram. Na câmera do corredor leste, a maca número 407, que deveria estar vazia, porque a ala estava fechada para reforma, agora tinha alguém deitado. Um corpo fino, coberto até o peito por um lençol amarelado e amarrotado. A luz acima piscava, iluminando o contorno de um rosto que não se mexia. Só a respiração, lenta demais para ser humana, fazia o tecido subir e descer. Quem colocou alguém ali? Perguntou Mauro, o segurança mais velho, com a voz segurando medo. Ninguém respondeu. A ala 4 estava fechada havia 3 meses. Ninguém entrava. Ninguém saía. A equipe médica foi chamada imediatamente. A enfermeira Helena chegou primeiro, empurrando a porta do corredor leste com cautela. Ela era prática, cética, alguém que acreditava mais no barulho da máquina de desfibrilação do que em qualquer história sobrenatural contada por pacientes sonolentos. Mas, quando chegou perto da maca 407, algum instinto primitivo fez seu peito se apertar. O ar ali era extremamente gelado. Como se tivessem deixado a janela aberta durante uma tempestade de inverno. Mas as janelas eram lacradas, herméticas. Helena tocou o lençol com a ponta dos dedos. E, por um momento, achou que o paciente estivesse morto. O corpo não tinha peso. A textura era errada. Não era carne, era como pressionar um manequim feito de borracha fria. Mas o peito subia. Subia e descia, num ritmo estranho, quase calculado. O médico Rodrigo chegou logo depois. Quem é o paciente? Ele perguntou. Helena abriu o prontuário eletrônico. E engasgou. O sistema havia criado um registro sozinho. Paciente 407, admissão, 2h13, condição, instável. Sem nome. Sem foto. Sem ficha. Uma atualização automática, que ninguém autorizou. Quando discutiam o que fazer, a maca tremeu. Primeiro um balanço leve, como se alguém tivesse mudado de posição. Depois mais forte, arrastando as rodas milimetricamente para o lado, deixando um ruído metálico no chão. Ele está acordando? Murmurou Rodrigo. Helena puxou o lençol, rápido. E o mundo pareceu parar. O corpo estava lá um segundo antes. Ela tinha sentido a forma, a rigidez, a frieza. Mas, ao levantar o lençol, não havia nada. Nenhum paciente. Nenhuma marca. Nenhum indício de que algo tinha estado sobre o colchão. O colchão estava tão gelado que queimava a pele. Antes que alguém tentasse falar, veio o som. Uma respiração profunda, arrastada. Não atrás deles. Não à frente. Em todos os lugares. Saindo das paredes, do teto, do piso. Uma respiração que parecia entender que estava sendo ouvida, e que gostava disso. As luzes piscaram, diminuindo até quase apagarem. O corredor tremeu, como se algo caminhando pelo subsolo estivesse subindo. 2 seguranças gritaram ao mesmo tempo no rádio. Olhem a câmera 3. Helena e Rodrigo correram até a sala de vigilância, tropeçando em suas próprias sombras enquanto o hospital inteiro parecia respirar junto com aquela coisa invisível. E então viram. Na tela 3, o corredor leste. E, bem no centro, parado como um poste, estava o paciente. Um homem muito alto, magro até a beira do impossível, vestindo o mesmo lençol amarrotado sobre os ombros. Sua pele era tão pálida que parecia não ter sangue. Mas o pior eram os olhos. 2 cavidades pretas, profundas, sem brilho, sem vida, sem fundo. Ele inclinou a cabeça devagar, como um animal ouvindo passos no escuro. E então olhou diretamente para a câmera. A estática invadiu todas as telas. O hospital inteiro mergulhou na escuridão.
E uma voz, baixa, rouca, íntima, sussurrou dentro do ouvido de cada pessoa acordada naquele momento. Eu nunca fui embora. Vocês é que voltaram para o meu corredor. A escuridão tomou o Hospital Santa Brígida como se alguém tivesse puxado uma cortina gigantesca sobre cada lâmpada, corredor e sala. O gerador de emergência deveria ligar imediatamente, mas nada acendeu. Nada. Nem um brilho fraco. Nem o painel de emergência. Nem os monitores cardíacos. Era como se toda a energia tivesse sido arrancada do prédio por dentro. A primeira coisa que Helena sentiu foi o silêncio. Não o silêncio natural de um apagão. Era um silêncio que parecia ter mãos. E essas mãos apertavam. Rodrigo tateou o bolso até encontrar o celular. A luz da tela iluminou seu rosto, pálido, suando, arregalado. Sem sinal, ele murmurou. Isso não faz sentido. Nem Wi-Fi, nada. Antes que pudessem pensar no que fazer, o rádio de vigilância, que deveria estar morto sem energia, chiou sozinho. Um sopro. Uma respiração. Depois, palavras arrastadas. Eu avisei, que não era, para voltar. Rodrigo engoliu seco. A voz parecia estar dentro deles, não no rádio. Um ruído metálico ecoou pelo corredor, um arrastar lento, contínuo. Como se algo empurrasse uma maca, ou estivesse puxando uma corrente enorme pelo chão. Helena respirou fundo e foi a primeira a sair da sala de vigilância. A escuridão no corredor engoliu sua silhueta. Rodrigo acendeu a lanterna do celular e correu atrás. O corredor leste estava completamente tomado por uma sombra densa, uma escuridão que não obedecia às leis da luz. A lanterna iluminava apenas 1 ou 2 passos adiante, o resto era como olhar para um abismo sem fundo. E então, no meio da escuridão, algo brilhou. 2 pontos brancos. Altos. Fixos. Observando. Ele tá ali, Rodrigo sussurrou, mas a voz mal saiu. Os pontos começaram a se mover devagar. Não como olhos piscando, mas como 2 cavernas se abrindo ainda mais. O chão tremeu. E algo finalmente saiu das sombras. O paciente 407 era muito mais alto do que aparentava pelas câmeras. Sua coluna formava ângulos impossíveis, como se cada vértebra estivesse um palmo deslocada da outra. A pele cinzenta parecia pendurada no esqueleto, fina demais para esconder qualquer coisa. Ele caminhava sem tocar totalmente o chão, como se flutuasse alguns centímetros. Helena segurou Rodrigo pelo braço. Atrás. Ela sussurrou. Porque agora, atrás deles, outro som surgia. Batidas leves e ritmadas, como se dedos longos tocassem as paredes, seguindo-os de perto. O hospital estava cheio, de ecos dele. Ele tá em mais de um lugar, Rodrigo disse, tremendo. A figura inclinou a cabeça novamente, exatamente como na gravação. Seu rosto, se aquilo podia ser chamado de rosto, era uma superfície lisa, sem boca, sem nariz, sem expressão. Apenas aquelas cavidades gigantescas onde deveriam estar os olhos. E, então, a voz ecoou mais uma vez. Desta vez, vinda diretamente deles. Como um eco dentro do crânio. Vocês, ocuparam meu corredor. Vocês me apagaram. Agora, é minha vez de apagar vocês. As luzes do corredor acenderam por um breve segundo. Só um. Mas foi o suficiente para revelar dezenas de silhuetas atrás da figura principal. Todos usando lençóis finos sobre os ombros. Todos sem rosto. Todos imóveis. Pacientes. De alas fechadas há décadas. De acidentes antigos. De registros desaparecidos. Todos respirando no mesmo ritmo. Helena, tomada por pânico puro, agarrou Rodrigo e puxou-o para a saída de emergência. Os dois correram como se o ar estivesse evaporando atrás deles, porque realmente parecia estar. A respiração deles era difícil, puxada, como se algo drenasse o oxigênio. As portas da ala leste estavam trancadas. Rodrigo chutou uma delas, desesperado. Nada. Nem arranhão. Não adianta, Helena disse, chorando sem perceber. Ele trancou o corredor. A voz do paciente 407 voltou, agora parecendo sussurrar do teto, das paredes, do chão. Vocês nunca saíram. Vocês só esqueceram. As lâmpadas explodiram. Uma a uma. Estilhaços caíram pelo corredor como chuva afiada. A escuridão total voltou. Mas havia movimento lá dentro. Muito movimento. Helena segurou a mão de Rodrigo com força. Se ele quiser, a gente não vai sair daqui. Rodrigo mal conseguia respirar. E então, num impulso de pura sobrevivência, ele lembrou do gerador no subsolo. Se conseguissem chegar lá,
Talvez reativassem a energia. Talvez ligassem os alarmes. Talvez chamassem alguém. O subsolo. Rodrigo gritou. Helena assentiu, e os dois correram pelo corredor lateral, seguindo no escuro absoluto, guiados apenas pelo som da própria urgência. Mas, quando chegaram na escada, perceberam que algo estava errado. O subsolo estava iluminado. Demais. Uma luz branca intensa vinha de baixo, como se alguém tivesse colocado um farol dentro da sala do gerador. Rodrigo desceu primeiro, cauteloso. O ar estava quente ali, diferente do resto do hospital. Muito quente. Quando pisou no piso do subsolo, percebeu que as máquinas estavam ligadas. O gerador estava funcionando perfeitamente. Helena desceu logo atrás. E então viram. No centro da sala, sentado na cadeira do operador, estava o paciente 407. Imóvel. Observando. Como se estivesse esperando. O lençol caía pelos ombros como uma capa. Sua cabeça era levemente inclinada para o lado, e as cavidades negras de seus olhos pareciam absorver toda a luz. Rodrigo deu um passo para trás. E foi aí que percebeu algo ainda pior. A porta atrás dele se fechou sozinha. Trancou. Sem chave. Sem ruído. A voz sussurrou mais uma vez, dessa vez clara como ar quente entrando pelos ouvidos. A energia nunca falhou. Eu só precisava que vocês descessem aqui. Eu quero vocês comigo. A luz branca piscou. Pisou de novo. E apagou. O silêncio absoluto tomou o subsolo. Helena gritou. Rodrigo tentou correr. E, pela primeira vez naquela noite, o hospital inteiro parou de respirar. Diziam que a casa no final da Sycamore Street estava abandonada desde antes dos meus avós nascerem. Abandonada não por falta de comprador, mas por falta de sobrevivente. Quem chegava perto demais dizia sentir algo no ar, uma espécie de aviso silencioso que escorria do telhado como um fiapo de vento consciente. Fui conhecer o lugar numa tarde cinzenta de outubro, quando Columbus parecia ter sido pintada com poeira e silêncio. A casa era muito maior do que eu lembrava, janelas quebradas como órbitas vazias, paredes enrugadas pelo tempo, e um portão que parecia ter desistido de ficar em pé. Mas o que realmente me derrubou foi o cheiro. Assim que atravessei o mato alto do quintal, o ar mudou. Era um perfume doce, quente, como o rastro de alguém que acabou de sair por uma porta. Não combinava com a casa, não combinava com o abandono, mas combinava perfeitamente com algo que me fez o corpo arrepiar. O perfume que minha mãe usava no dia em que morreu. Dei um passo atrás, sufocado pela lembrança. O cheiro desapareceu. Dei um passo à frente, voltou, ainda mais forte. No mesmo instante, senti como se a casa estivesse me cheirando também, como se identificasse cada parte de mim e devolvesse o aroma do meu fim. Porque minha mãe não morreu de doença, nem em acidente. Ela morreu queimada, numa explosão doméstica que nunca teve explicação. E aquele perfume, que antes me lembrava abraços, agora me lembrava o cheiro quente que tomou a cozinha naquele dia. O cheiro de fim. Afastei-me, atordoado. Mas a casa, silenciosa como um animal aguardando a presa parar de lutar, parecia me observar. E, quando virei para ir embora, ouvi o que ninguém nunca tinha me contado. A casa falava. Uma voz baixa, quase um arrastar de vento contra a madeira, sussurrou atrás de mim. Ainda não é o seu cheiro final, garoto. Meu corpo congelou. Olhei ao redor. Nada. Só as árvores retorcidas sacolejando como dedos nervosos. Voltei para casa jurando que nunca mais voltaria. Mas, como qualquer pessoa com o instinto errado, passei o resto da semana pensando naquilo. As minhas noites se encheram do mesmo perfume queimado, como se a casa tivesse aberto uma fresta dentro da minha cabeça. Não era sonho. A roupa que eu deixava no chão amanhecia com o cheiro impregnado. No fim, voltei lá. Porque ninguém acredita em presságios até ser tocado por um. Só que, dessa vez, não fui sozinho. Mateus e Bruna, dois colegas da faculdade, decidiram ir comigo. Eu não mencionei o perfume, só disse que a casa tinha algo estranho. Eles riram, claro. Riso de quem ainda não foi observado por algo que não entende. Quando chegamos ao portão, o vento levantou poeira e os galhos rangidos entoaram um zumbido fraco, como cordas velhas sendo afinadas. Mateus deu uma risada. Cara, que casa podre. O único cheiro daqui é ferrugem. Bruna franziu o nariz. Eu tô sentindo álcool? Tipo álcool forte, de limpeza. Meus olhos se estreitaram. O cheiro muda para cada pessoa. Mostrando exatamente como ela vai morrer se cruzar a porta. Mateus iria morrer com metal. Bruna,
com álcool e fogo. Eu, com perfume queimado, igual minha mãe. Os 3 destinos estavam sendo soprados para nós como cartões de visita. Quando subi no primeiro degrau da varanda, senti a casa vibrar sob meus pés. O perfume ficou mais forte, quase quente. Bruna segurou meu braço. Isso tá estranho. Parece que tem alguém aqui. Mateus bufou. Ah, parem. Casa velha faz barulho. A porta, sem que ninguém tocasse, abriu por conta própria. A escuridão lá dentro parecia mais viva do que a luz. E, de algum lugar no interior da casa, surgiu a voz. Entrem. A casa já sabe seus nomes. Mateus deu um passo à frente. Eu o segurei. Se você entrar, você não volta. Ele riu, achando que eu tentava assustá-lo. Puxou o braço com força e entrou. O cheiro de ferrugem explodiu no ar, tão forte que quase dá para ouvir. Bruna regalou os olhos. Eu senti o perfume queimado me envolver como um abraço quente demais. A porta fechou sozinha atrás dele. E, no mesmo instante, ouvi o som, um estalo profundo, seguido de algo pesado caindo dentro da escuridão. Bruna caiu de joelhos. Eu não consegui me mover. Porque a casa falou de novo. Falou com a tranquilidade de quem já sabe o final da história. Um já está marcado. Agora restam 2. A porta que engoliu Mateus não se moveu mais. Não tremeu, não respirou, não deu nenhum sinal de que havia um garoto lá dentro a poucos segundos de nós. Era como se a madeira tivesse digerido tudo: passos, voz, presença. Só sobrou o cheiro. A ferrugem agora impregnava o ar a ponto de arder nos olhos. Bruna segurou meu braço com tanta força que senti as unhas atravessarem o tecido do casaco. Ele tá vivo? Ela conseguiu sussurrar. A casa respondeu antes de mim. Ainda. A palavra deslizou pela varanda como uma língua, gelada e satisfeita. Eu sabia o que aquilo significava. A casa não precisava matar rápido. O cheiro era só o prenúncio, a assinatura antecipada do fim. A execução, porém, era o que ela parecia saborear com calma. Bruna tentou abrir a porta. A madeira resistiu, mas não de forma física. Era como tentar empurrar algo que não existia, uma barreira invisível feita apenas de vontade. Não! Ela gritou, batendo na porta. Mateus! Responde! Nenhum som voltou. Nenhuma voz humana, pelo menos. De dentro da casa, algo caminhava. Passos arrastados, longos, descompassados, como se o chão cedesse a cada pisada. E então ouvi o que me obrigou a recuar. Clac-clang, clang, clang. O som de metal arranhando madeira. Algo pesado sendo arrastado. A ferrugem se intensificou tanto que engasguei. Bruna agarrou minha mão. A gente precisa chamar ajuda. Agora. Corremos para longe da varanda, mas não chegamos a 5 metros antes de a casa falar novamente. Se saírem, ele morre agora. Paramos. O vento morreu. O mundo prendeu a respiração. Era uma chantagem. A mais antiga do mundo: fiquem, ou assistam alguém morrer por sua causa. Mas a casa não precisou explicar como. Ela parecia ter acesso direto ao que eu temia mais do que a morte. Bruna olhou para mim com olhos marejados. E agora? A casa não quer só Mateus, eu disse, sentindo meu estômago virar. Quer a gente. E então percebi algo que não deveria ser possível. O cheiro mudou. Não era mais perfume queimado ao meu redor. Agora era terra molhada. Fria. Pesada. Cheiro de cova recém-aberta. Bruna tapou o nariz. Eu sinto álcool de novo. Muito forte. Cada um de nós estava recebendo seu próprio aviso, como se linhas invisíveis fossem sendo puxadas lentamente para seus destinos. A casa está escolhendo, eu murmurei. Bruna deu um passo para trás. Eu não vou morrer aqui. Quando ela começou a correr, o mato alto ao redor da casa se mexeu sozinho, como mãos emergindo da terra. Os galhos das árvores se curvaram, formando um arco fechado, impedindo sua passagem. Um cheiro bruto, poderoso, incendiário envolveu ela. Não! Gritou, apavorada. Me deixa sair. Me deixa sair. O corpo de Bruna tremia. Os olhos lacrimejaram como se ela tivesse mergulhado o rosto em gasolina. E então, de dentro da casa, uma voz, mais humana, mais próxima, chamou. Bruna, entra. Era Mateus. Mas a entonação estava errada. A pronúncia arrastada, esburacada. Como se cada sílaba estivesse sendo sustentada por alguém segurando seu maxilar. Bruna caiu de joelhos, soluçando. Não é ele, não é ele. A casa respondeu. Ainda não. Mas será.
Eu não aguentei. Corri de volta para a porta. Bati com toda a força. Deixa ele sair. Você quer o quê? O que você é? Silêncio. E então, muito devagar, a porta rangeu, abrindo-se alguns centímetros. Uma brisa quente tocou meu rosto. Cheiro de cova. Cheiro de fim. A casa sussurrou. Eu sou o que fica quando o medo apodrece. Agora entre. Ou observe os dois morrerem do lado de fora. Bruna segurou minha mão. Ela tremia como se estivesse sendo segurada pelo próprio ar. E se for uma armadilha? Ela perguntou. Claro que é. Mas não temos escolha. Quando atravessamos a porta, o mundo mudou. A casa por dentro era maior do que por fora, como um labirinto moldado à escuridão. As paredes pulsavam em silêncio. As sombras tinham volume, como se fossem feitas de fumaça líquida, se movendo ao toque da nossa respiração. O chão sob nossos pés era úmido, como se estivéssemos caminhando sobre terra de cemitério. E então o vimos. Mateus estava no corredor. De joelhos. Tinha marcas de arranhões de metal por todo o corpo, como se tivesse sido apertado por uma armadura enferrujada. Os olhos dele estavam abertos, mas não havia nada dentro. Bruna correu até ele. Mateus. Mateus. Ele levantou o rosto devagar, e a boca se abriu num sorriso torto, antinatural. Ela quer você primeiro. Bruna recuou, horrorizada. O cheiro de álcool torceu o ar ao redor dela. Eu gritei. Bruna, sai daí. Ela tentou correr, mas a sombra atrás de Mateus se esticou, como um braço feito de noite, e tocou o ombro dela. Bruna gritou. O corpo dela se incendiou sem fogo. Ardeu por dentro, como álcool pegando combustão sob a pele. A luz nos olhos dela sumiu devagar, até restar apenas a cera branca de algo que não era mais humano. A sombra puxou para trás. E Bruna desapareceu. Mateus caiu imóvel novamente. Eu fiquei sozinho. A casa falou mais uma vez, agora, com uma voz que parecia vir do fundo da terra. Sua morte tem perfume, garoto. Encontre seu fim. Ou escolha outro para oferecer. Uma vida pela sua. Assim sempre foi. Assim sempre será. Engoli seco. A sombra atrás de Mateus começou a se mexer. Eu entendi naquele instante. A casa não devorava pessoas. Ela devorava escolhas. E eu era o último prato da noite. O cheiro de perfume queimado ficou tão forte que minha visão turvou. A sombra avançou. E a casa, satisfeita, sussurrou. Agora é sua vez. Quando meu tio-avô morreu, deixou para mim uma casa em Raven Creek, uma cidade tão pequena que parecia existir apenas entre uma curva da estrada e uma memória esquecida. Eu quase ignorei a herança. Mas quando descobri que a casa estava quitada e com um terreno enorme nos fundos, aceitei. Achava que seria um bom lugar para começar de novo. A casa era antiga, mas sólida. Cada tábua rangia como se guardasse histórias. Mas nada nela me perturbou tanto quanto o quintal. No primeiro dia, enquanto explorava o terreno, reparei em algo que parecia uma sombra reta no centro do gramado. Quando cheguei mais perto, percebi que não era sombra nenhuma. Era uma porta. Uma porta comum, de madeira escura, com maçaneta, dobradiças e até um pequeno arranhão em forma de meia-lua, mas completamente isolada do mundo. Como se alguém tivesse arrancado a porta de uma casa e afincado sozinha na terra. Nenhuma parede. Nenhum batente. Nenhuma estrutura. Apenas a porta. As dobradiças estavam cravadas diretamente na terra, sem lógica alguma. Toquei a madeira. Estava fria. Não fria como objeto esquecido ao relento, fria como piso de morgue. Meu tio-avô nunca mencionou aquilo. Nem nos papéis da casa, nem nas conversas de família. E, ainda assim, a porta parecia velha demais para ter sido colocada recentemente. Fiquei parado um bom tempo olhando para ela, esperando que a estranheza se dissipasse. Não dissipou. Naquela noite, o vento sacudia as janelas com insistência, como se tentasse entrar. O som que vinha do quintal era ainda pior. Algo estalava atrás da porta, como o piso sendo pisado, mas o quintal era só terra e grama. Tentei me convencer de que era o vento. Ou animais. Mas a madeira rangia como se alguém apoiasse a mão do outro lado. No terceiro dia, finalmente decidi abrir. Respirei fundo, toquei a maçaneta, e senti uma vibração leve, como se a porta estivesse respirando. Quando puxei, ouvi um estalo seco, quase orgânico. A porta se abriu devagar, revelando minha própria casa. Uma réplica perfeita da minha sala. Os móveis. A posição da TV.
A estante com os livros que eu ainda nem tinha tirado das caixas. Só que havia algo terrivelmente errado. Tudo era escuro, como se alguém tivesse pintado as paredes com tinta de sombra. Não existia luz ali. Apenas formas, contornos e um silêncio tão denso que parecia ter peso. Nenhum cheiro. Nenhuma poeira. Só ausência. Dei 2 passos para dentro, meu corpo inteiro se arrepiou. O ar ali dentro era imóvel, como se aquele lugar não conhecesse vento, nem tempo, nem vida. Para testar, deixei cair uma moeda no chão. Nenhum som. Como se o lugar tivesse engolido o barulho. Quando saí, a porta se fechou sozinha, com um baque abafado. Passei os dias seguintes tentando ignorar aquilo. Mas a sensação de ser observado começou a me acompanhar pela casa original. A cada madrugada, eu ouvia a porta rangendo, abrindo e fechando devagar, apesar de eu não tocar nela. Então veio a primeira perda. Meu cachorro, Thor, desapareceu sem deixar rastro. Só encontrei suas pegadas indo até a porta, e nada voltando. No 5º dia, coisas começaram a mudar dentro de casa. O abajur da sala aparecia deslocado alguns centímetros. As cortinas, mesmo fechadas, tremulavam levemente. E durante a madrugada, eu juro que ouvi meus próprios passos no corredor enquanto eu ainda estava deitado. Como se houvesse alguém caminhando da cópia escura, para cá. A tensão ficou insuportável quando encontrei, no chão da cozinha, uma moeda idêntica à que eu deixei cair dentro da réplica. Mas a minha ainda estava no bolso. Foi a primeira vez que pensei em fugir. Mas algo no fundo do quintal me chamava. Um magnetismo que parecia parte da própria casa. Na noite seguinte, acordei com um som que fez meu sangue gelar. A maçaneta da porta girando. Muito devagar. Pelo lado de dentro. Como se algo estivesse finalmente encontrando o caminho para fora. A porta se abriu com um leve estalo. E antes que eu pudesse me mover, ouvi passos firmes atravessando o limiar. Não passos de animal. Não passos leves. Passos humanos, mas com um ritmo irregular, como se as pernas estivessem aprendendo a usar o chão. A madeira rangeu atrás de mim. O som parou. E uma respiração baixa, funda, tomou o ar da noite. A porta não era um portal. Era um espelho. E estava cansada de apenas refletir. A respiração atrás de mim não era humana. Tinha algo de quebrado, como um pulmão que nunca aprendeu a funcionar direito. Virei devagar, com o coração tentando atravessar minhas costelas, e vi uma silhueta parada na beira da porta. Era eu. Mas não completamente. A figura tinha meu tamanho, meu contorno, minha postura. Mas era feita de escuridão. Não sombra, escuridão sólida, como fumaça comprimida em forma de gente. Os olhos eram o que mais doíam, 2 poços profundos, vazios, como buracos rasgados no escuro. Ela inclinou a cabeça, imitando um movimento que sempre faço quando tento entender algo. Um espelho corrompido. O que você quer? Minha voz saiu fraca, rachada. A criatura não respondeu. Só deu um passo. O som não vinha dos pés, mas do mundo tentando acompanhar sua existência, como se aquele ser borrasse o ambiente ao seu redor. Recuei até bater na parede da varanda. A porta atrás dela, a porta real, bateu sozinha, como um selo sendo fechado. A criatura virou lentamente o rosto para a porta, depois novamente para mim. Foi quando percebi. O cheiro no ar havia mudado. Não era cheiro de madeira molhada nem de ferrugem. Era cheiro de terra recém-revirada. O tipo de cheiro que sentimos em um enterro. A criatura estendeu a mão. Não como um convite. Como uma exigência. A cada segundo, ela se tornava mais nítida. Menos fumaça. Mais carne. Como se estivesse roubando a consistência do mundo real. Corri. Fiz o que qualquer pessoa faria ao ver algo impossível querer ocupar o seu lugar. Entrei em casa, tranquei a porta, empurrei a estante contra ela. A casa parecia menor, como se estivesse encolhendo para me obrigar a olhar para as paredes. Do lado de fora, passos lentos. Depois, a maçaneta vibrando. Depois, silêncio absoluto. Fiquei parado, ouvindo meu pulso martelar no ouvido. E então percebi uma coisa devastadora. O silêncio não vinha de fora. Vinha de dentro da casa. Corri até a sala. A TV, que deixei ligada, estava desligada. O relógio da parede, parado. Até o barulho do motor da geladeira havia sumido. Era como se o mundo real estivesse falhando. E essa falha vinha do quintal. Voltei para a porta dos fundos, mesmo sabendo que era loucura. A porta estava destrancada. Eu nunca deixei assim. Quando coloquei a mão na maçaneta,
ela estava gelada. Não fria, gelada como aço abandonado em neve. Abri. A porta do quintal, a estranha, estava escancarada. E, no chão, vi marcas de passos. Passos que vinham do portal escuro. E entravam na minha casa. Marcas idênticas às minhas, mas com o calcanhar afundado demais, como se quem andava ali pesasse mais do que deveria. Meu estômago virou quando notei outra coisa. Uma segunda porta, idêntica à do quintal, começava a se esboçar na parede da cozinha. A madeira surgia devagar, como veias brotando. A criatura estava tentando duplicar minha casa, de dentro para fora. Tentei encontrar meu telefone. Sumiu. Tentei abrir a porta da frente. Nada. Como se a casa tivesse apagado a fechadura. Só restava enfrentar o quintal. Ou aquilo tomaria meu lugar. Desci as escadas correndo, e ao chegar perto da porta isolada, vi que ela não estava só aberta. Ela pulsava. Como se respirasse. Como se estivesse viva. Do outro lado, a versão escura da minha casa continuava em silêncio. Mas havia algo novo no corredor da réplica, um vulto mais fundo que a sombra, caminhando na minha direção. Retirei uma pá que encontrei encostada no galpão. Não faria diferença contra algo que não era totalmente sólido, mas me dava uma falsa coragem. Você não pertence aqui, murmurei, sem saber se aquilo entendia palavras. A criatura atravessou a porta. Agora totalmente formada. Um reflexo distorcido, mas completo. Quando ergui a pá, ela ergueu o braço também, imitando o gesto. Se eu recuava, ela recuava. Se eu respirava mais fundo, ela copiava. Era como lutar contra um eco vivo. Foi então que percebi algo crucial. Ela não imitava meus movimentos. Ela os antecipava. Antes que eu agisse, ela já sabia o que eu faria. Como se me tivesse estudado desde o primeiro dia. A única coisa que ela não esperava, era a surpresa. Joguei a pá para o lado e corri para trás dela, tentando fechar a porta. A criatura virou rápido demais, o rosto abrindo numa fissura escura, sem dentes, sem garganta, apenas um vazio que engolia a luz. Ela avançou. Na última fração de segundo, puxei a porta com toda a força. O impacto fez a madeira ranger como um grito abafado. A porta bateu. A criatura ficou do lado de dentro. Mas algo segurou a maçaneta do outro lado. Algo puxou. Algo tentou sair. Eu caí de joelhos, segurando a porta com todo o peso que tinha, enquanto a casa inteira tremia. A madeira vibrou, a terra ao redor rachou. A porta não foi feita para conter aquilo. E, de repente, tudo parou. A porta ficou imóvel. A vibração cessou. O ar voltou. Fiquei ali alguns minutos, sem coragem de respirar direito. Depois, levantei devagar. A porta estava selada. Sem dobradiças. Sem frestas. Sem maçaneta. Era como se nunca tivesse existido. Mas, quando virei para voltar a casa, o sangue sumiu do meu rosto. Bem no centro da varanda, estava eu. De costas. Parado. Como se estivesse observando o quintal. E, antes que eu pudesse reagir, minha própria voz, a minha voz perfeita, disse: "Não se preocupe. Eu cuido daqui pra frente."